tempo que você não vem aqui, né? Acho que quantos conhecem o pastor Alessandro Cassiano aqui? Tem uma turma boa que conhece. Não é porque eu botei na foto lá, não, né? De estar aqui na igreja. Deus tem levantado esses servos de Deus, esse profeta do Senhor, a ministrar no Brasil. Chegou ontem, né? Da Bruxelas, da Bélgica, né? Com Bruxelas na cabeça. E Deus tem usado ele muito na ministração sobre o Espírito Santo. O chamado que Deus tem na vida do pastor Alessandro, Deus nos deu a honra de investir na vida desse servo do Senhor enquanto ele esteve como missionário na Bahia. Essa igreja aqui o apoiou. É. Já teve naquela lista de missionários apoiados por esta igreja e hoje é pastor de uma linda igreja lá em Rio das Pedras, vai estar ministrando para nós. Eu tenho certeza, se você não é batizado com o Espírito Santo, jovens, adolescentes, irmãs, irmãos, juniores, creia que hoje o Senhor pode ter marcado esse dia para a sua vida. Estenda suas mãos para cá, queridos irmãos. Pai, aqui está o teu filho e aqui estamos nós, desejosos de ouvir a tua voz, ser dirigidos por ela. Ó meu Deus, cremos na ação do teu Espírito, por isso estamos aqui disponíveis, Senhor, para sermos usados e para que o teu Espírito nos tome de uma forma poderosa, que as barreiras caiam por terra, que todo impedimento seja jogado por terra e que tu use o teu filho de uma forma poderosa, como tem usado por todo o Brasil e fora. Pai, para a glória do teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Pai do Senhor Jesus, irmãos. Bem, minha gratidão ao pastor Natanael e família, poder estar aqui mais uma vez com vocês, poder servi-los, servir essa igreja que Deus lhe tem confiado. Prazer rever o Reinaldo. Na pessoa do Reinaldo, eu cumprimento todos os demais pastores, obreiros, líderes dessa igreja. Prazer realmente estar com vocês. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo 11. Evangelho de Mateus capítulo 3, versículo 11. Glória a Jesus, que alegria. Quinta-feira é um bom dia para Jesus batizar, não é? No Espírito Santo, é ou não é um bom dia? É um bom dia, aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 3, versículo 11. Ainda antes de ler o texto, quem aqui fala em línguas e é feliz por isso? Levante a mão e diga glória a Deus. Bem. Quem aqui nunca falou nas línguas que o Espírito Santo ensina, concede, mas tem esse sonho? E a pessoa às vezes diz, não, eu não falo e não quero. Chupe o dedo, não tem problema, fica aí. Eu quero saber quem sonha, quem deseja. Puxa, eu quero tanto falar em línguas na minha vida. Levante a mão, balança, balança, balança. Eita glória, quanta gente boa para ser batizada hoje, daqui a pouco aqui, em nome de Jesus. Eu, na verdade, vos batizo em água para o arrependimento. Mateus 3 e 11. Mas aquele que vem após mim, olha a profecia de João Batista. Ele está iniciando o ministério, batizando o povo junto ao Rio Jordão. As pessoas o procuram lá no deserto para confessar pecado. Imagina, a maior vergonha, eles tinham que gritar o pecado que cometiam à beira do rio. E ali eles eram jogados na água como um ritual de passagem usado pelos judeus. Até hoje os ortodoxos fazem isso. Uma piscina em que a pessoa entra aqui e sai do outro lado. João usou essa ideia do judaísmo para a passagem e avisar o povo, olha gente, vocês estão passando e do outro lado vocês vão ficar prontos para o Messias que está chegando. Mas a profecia desse texto é que é interessante. Ele diz, eu estou batizando vocês com água, vocês passam aqui, saem do lado de lá, santificados para esperar o Cristo que já já aparece. Mas aquele que vem após mim, que é o Messias, ele é muito mais poderoso do que eu. Por que, João? Olha, eu não sou digno nem de pegar as suas sandálias. Eu estou batizando nas águas para o arrependimento, mas a profecia é que ele virá para vos batizar no Espírito Santo e com fogo. Ainda antes de sentar, por favor, diga assim, falar em línguas. Falar em línguas não é um acessório. Diga, falar em línguas é essencial. Podeis assentar, queridos. Nós não podemos achar que o falar em línguas é um acessório.
Se falar, tá bom. Se não falar, tá bom. Não, não está bom. Você tem que falar em línguas. E a palavra dessa noite é só para lembrar você sobre isso. Os que já falam vão dar mais valor, e os que não falam vão falar em nome de Jesus, para a glória de Deus e para o seu bem. A grande promessa do Novo Testamento é essa, que Deus faria uma nova aliança com um novo povo na terra, inclusive Israel estaria dentro desse negócio se convertesse, e a aliança, ou o sinal da aliança de Deus com esse novo povo, é o dom de falar em línguas. O falar em línguas é a marca registrada da igreja. O falar em línguas é o carimbo de Deus com a igreja. O falar em línguas é a convicção plena de que você tem o Espírito Santo dentro de você. Quem ainda não fala em línguas aqui, você sabe o que é presença de Deus, porque você sabe o que é ser cheio. Você chora, você se arrepia, você se emociona, mas você só é cheio, chega até aqui e para. E você é cheio de alegria, de poder. Que alegria, mas só é cheio. Agora, quando você transborda em línguas, aí esse prazer e esse poder são ilimitados. Não tem limite para quem fala em línguas. Então, o dom de falar em línguas, ele é a presença máxima do Espírito Santo em você. Quem tem o Espírito Santo é crente. Quem tem o Espírito Santo e fala em línguas, além de ser crente, experimenta a plenitude. Por isso a promessa começa já na boca do precursor do Messias, João Batista. Ele podia falar tanta coisa, olha, ele é mais poderoso que eu porque ele vai expulsar os demônios, ele é mais poderoso que eu porque ele vai ressuscitar os mortos, ele é mais poderoso que eu porque ele vai curar os enfermos. Não, o assunto é batismo no Espírito Santo, é a novidade. Cura divina acontecia no Antigo Testamento, os profetas curaram, expulsar demônios, Davi tocava a harpa, cantava e o capeta saía de Saul. Mas falar línguas é algo que nunca tinha acontecido, por isso que é o mais importante, por isso que é o destaque, é o centro da profecia de João Batista. Ele é mais poderoso que eu, não sou digno nem de levar suas sandálias, porque vem uma surpresa espetacular, formidável, uma coisa nova. Deus vai fazer uma coisa nova na terra, e esse negócio chamado batismo no Espírito Santo é essa coisa nova. Jesus vem, e a princípio ele não toca nesse assunto, ele começa a pregar, ensinar, a curar, ressuscitar, aquilo tudo, mas quando vai chegando o final do ministério dele, o assunto é todo esse. Ele começa a focar nisso. Olha, gente, eu vou embora, mas não deixarei vocês órfãos. Está vindo outra pessoa ocupar o meu lugar, o Consolador, o Espírito da Verdade. E ele agora, enquanto eu falo com vocês, diz o Senhor, ele está com vocês. João 14,16. Mas ele não estará com, ele estará em, ele estará dentro de vós. Jesus começa a anunciar que o Espírito Santo viria para morar dentro do crente. E ele não fica só falando sobre a moradia, que já seria e já é a grande base do Novo Testamento. Deixa eu falar um pouco sobre isso. Graças a Deus que você que está aqui essa noite, você não tem dentro de você agora aí uma pombagira, um preto velho, Maria Mulambo, Zé Pilintra. Você não tem um capeta dentro de você. Quem é que está dentro de você aí agora? Quem é que está aí dentro de você? Quem é que mora dentro de você? Se tinha capeta no dia que aceitou Jesus, teve que ir? Em nome de Jesus, sai ou não sai? E você ficou vazio, um vaso vazio? Não. Quem entrou em você para fazer morada? Diga, ser crente é ser a morada do Espírito Santo. Diga, eu sou crente, eu sou salvo, porque o Espírito Santo mora aonde? Quem tem essa certeza? Quem tem essa certeza? Se você tem essa certeza, levanta essa mão, vou dar 10 segundos para você glorificar, 10 segundos para você adorar. Se você não tem um demônio dentro de você, e tem o Espírito Santo dentro de você, levanta essa mão, você tem 10 segundos para adorar e glorificar a Jesus. Porque ele sangrou até a última gota de sangue, para tornar possível você ser o templo do Espírito Santo, o tabernáculo de Deus com os homens, a morada de Deus, Espírito Santo na terra. Onde está Deus em alma? Está dentro de você, dentro de um coração de um crente fiel que adora Jesus em espírito e em verdade. A base do Novo Testamento, igreja, é essa. Você é a morada do Espírito Santo. Oh glória, oh graça, oh coisa boa, oh presente maravilhoso que o Senhor nos concedeu. E aí cumpre a profecia do profeta Ezequiel, que profetizou dizendo, tirarei deles o coração de pedra, coração ruim, duro, darei a eles um coração de carne e farei algo novo, colocarei dentro deles o meu espírito, colocarei dentro deles o meu espírito. Então Jesus enfatiza que o Espírito Santo viria para morar, para habitar, mas não fica só nisso. Gente, se o Espírito Santo vir morar em nós, fosse só isso,
não é nem só isso, né? Já é algo espetacular, repito. Antes a pessoa tinha um capeta dentro dela, agora tem o Espírito Santo, Deus, a terceira pessoa da Trindade. É maravilhoso. Aliás, por que o Espírito Santo mora em você e não morou dentro de ninguém do Antigo Testamento? Ninguém no Antigo Testamento foi morada. No Antigo Testamento ele visitava. Até comentei com o pastor Natanael que esse hino é tão lindo, vem me visitar hoje aqui, só que lá na igreja eu troquei essa primeira parte por vem me renovar hoje aqui. Porque o Espírito Santo ele não visita mais o crente. Visita é alguém que tem hora para chegar e tem hora para... Visita alguém que tem hora para chegar, mas tem hora para... Tem hora marcada para o Espírito Santo sair dentro de você? Diga, Deus me livre. Ele entrou em você para ficar por quanto tempo? Quanto tempo? Para sempre. Quem que o Espírito Santo pode visitar hoje numa igreja? Quem não é crente. Aí ele bate na porta, convencendo do pecado, da justiça e do... E se essa pessoa aceitar Jesus, o Espírito Santo faz o quê? Entra, faz morada. Precisa visitar? Se é morador, não é visitante. Então... O Espírito Santo visitava no Antigo Testamento. O Espírito Santo visitava Sansão, ele ficava fortão. O Espírito Santo ia embora, ele ficava fraquinho. Todas as personagens do Antigo Testamento eram visitadas. Vinha e saía. Vinha e saía. Mas quando Jesus se assenta no trono nos céus, e 10 dias depois vem o dia de Pentecostes, o Espírito Santo entra para fazer morada. Você não é apenas um frequentador de templo, você é o próprio templo do Espírito Santo. Oh, aleluia! Mas Jesus não anuncia só a visita. Olha, gente, eu estou indo embora, vou para o céu, e o Espírito Santo virá em meu lugar e vai morar em vocês. Maravilha, glória a você morada. Não, Jesus vai no ponto máximo. Porque o máximo da profecia não é só ser morada. O máximo da profecia não é só ser cheio. O máximo da profecia é falar em mistério. O falar em mistério é o máximo da promessa da vinda do Espírito Santo para nós. Porque eu repito, quando você é um crente e só é crente porque o Espírito Santo está em você, ele é o penhor da salvação e o selo da redenção, você só é salvo porque ele está dentro de você. Se ele sair, volta o demônio que antes te perturbava, traz mais 7. O desviado é aquele que trocou o Espírito Santo por no mínimo 8 demônios. Mas apenas ser a morada não é o máximo da profecia. O máximo da profecia é quando você transborda em línguas espirituais. O dom de línguas é o apogeu, o auge dessa promessa, a profecia feita por João Batista. Bom, Jesus surge, prega, ensina, tarará. Na reta final começa a falar que o Espírito Santo está vindo, está vindo, está vindo. Até que ele morre, ressuscita, e quando ressuscita muda de situação. Na tarde da ressurreição de domingo, os discípulos estavam com medo, né, dentro daquela salinha lá, com medo da polícia chegar, né, e prendê-los. Jesus passa pelas paredes, olha para eles e diz, paz seja convosco. Aí o que Jesus faz em seguida, quem se lembra? Ele dá a paz seja convosco, olha para eles, domingo à tarde, já tinha ressuscitado, Maria Madalena viu, ele foi, voltou, ele aparece e diz o quê? Aí ele olha para eles e diz assim, ó. Assoprando sobre eles, disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então, já naquele domingo, aqueles discípulos se tornaram em moradas do Espírito Santo. O Espírito Santo estava neles. Foi suficiente? Jesus foi embora e ficou só assim? Não, irmãos. Porque ser morada é para a salvação. Mas o auge da presença é quando você fala em línguas. Entenda isso. Falar em línguas não é um acessório. Falar em línguas é quando você alcança o máximo, a plenitude do Espírito Santo em você. A plenitude do Espírito Santo em você é quando você fala em mistério. Você ora em línguas ou adora em línguas. Bom, Jesus fala sobre isso e fica reaparecendo aos discípulos até que chega a grande comissão. Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Primeiro sinal, quem se lembra? Em meu nome expulsarão demônios. Eu só vou falar sobre os 2 primeiros. Por que que você tem poder de expulsar demônios? Por quê? Por causa do nome de Jesus, né? Ao nome de Jesus, nos céus, na terra e debaixo da terra, todo joelho se dobrará, toda língua confessará Jesus Cristo é o... Então, quando uma pessoa manifesta um espírito maligno, você olha para o demônio e diz, demônio, em nome de Jesus, sai! Ele tem que sair, tem ou não tem? No nome de Jesus, ele tem que sair. Mas também não é só por causa do nome de Jesus. A Bíblia diz que maior é o que está, maior é o que está, do que o que está. Quando o demônio, dentro do endemoniado, olha para você, quem ele vê em você? Quem ele vê em você? Espírito Santo, quem ele vê em você? O Espírito Santo está dentro ou está fora? Ele está aí dentro ou está fora? Quando o demônio que você vai expulsar olha para você, quem ele vê em você?
Maior é o que está. O que faz você ter poder e autoridade sobre espíritos malignos? O Espírito Santo que está em você e o nome de Jesus na sua boca. Quantos dizem glória a Deus? Mas a presença, que já é espetacular, não é o auge. Aí continua: em meu nome falarão novas línguas. A profecia do dom de línguas está manifesta na grande comissão. Jesus não está falando aqui que você vai falar inglês, português, espanhol, francês, esperanto, alemão. Ele falou: vocês vão falar novas línguas. Claro que é possível que alguém cheio do Espírito Santo fale em línguas estrangeiras também. Eu me lembro que eu estava no interior da Bahia, na cidade de Pirá, e nós fomos para a roça. Aquele templo sem forro, teia de aranha, um lugar seco. Os irmãos super simples, trabalhando ali na agricultura, plantando milho. E Jesus começou a batizar os irmãos. E o pastor daquela igreja, que foi quem me levou, ele é um doutor em hebraico. Um doutor, ele estuda hebraico há mais de 20 anos, está sempre em Israel, fala hebraico fluentemente. E Jesus estava batizando com o Espírito Santo, o irmão, que não sabia nem falar o português direito. E o irmão começou a falar em línguas, foi batizado, aleluia! E ele falava Hashem, Adonai, e periripa, rapaz. Aí o Lima, pastor José Lima, ele falou: Cassiano, olha só, esse menino está falando um hebraico clássico. Ele está falando que grande é o Senhor Deus de Israel, digno de louvor e de adoração. Ele está falando um hebraico clássico, meu irmão, que negócio tremendo. Manifestou o dom de línguas, numa língua conhecida, o hebraico, conhecida para o Lima. Eu fazia a prova no seminário para passar, o negócio difícil que é o hebraico. O hebraico é tão difícil, você já escreve o contrário, né? Aí, um negócio difícil. Né? Então, e tem que ter um propósito específico. Então, aquele menino falava em hebraico e começou a adorar a Deus em hebraico, e Deus falando com o pastor Lima. Então, naquele momento de batismo com o Espírito Santo, aquele rapaz estava entregando um recado para o pastor sem saber nem o que estava falando. Isso foi o que aconteceu em Atos 2. Eles falavam línguas conhecidas, porque era o momento de inauguração da igreja. Deus estava inaugurando a igreja num feriado nacional, lotado de gente do lado de fora. Para atrair a atenção daquela multidão, eles começaram a falar grandezas de Deus, e eles ouviam e entendiam nas próprias línguas. E aí, quando juntou a multidão, Pedro se levanta e prega, faz o apelo, e quase 3.000 se converteram. Então havia um propósito de que as línguas fossem entendidas. Mas nunca mais se repete em Atos. Atos 8, Pedro e João vão lá em Samaria orar, eles estão cheios do Espírito Santo, não fala de língua conhecida. Atos 10, na casa de Cornélio, falavam em línguas e magnificavam a Deus, adoravam a Deus em língua, ninguém entendia nada. Atos 19, Paulo chega em Éfeso, ora por 12 varões novos convertidos, falava em línguas e profetizavam, ninguém entendia. E Paulo explica em 1 Coríntios 14, o que fala língua estranha, não fala aos homens, somente a Deus, porque em espírito está falando mistério, segredo. Só que esse dom de falar em línguas, ele é o auge da presença do Espírito Santo dentro de você, porque quando você fala em línguas, você se auto-edifica, se auto-fortalece, se auto-renova. Você pode ter tido um dia estressante, cansativo, você teve muita raiva, muito aborrecimento. Vem ao templo, começa a cantar louvor e fala em línguas, a alegria do Senhor volta. Felicidade volta, a felicidade volta, a alegria volta. E quando você está triste, você está fraca, você está fraco. Mas quando você fala em línguas e se alegra, você fica forte, porque a alegria do Senhor, quem é que fala em línguas e continua triste, irmão? Quem é que quando fala em mistério continua triste? É só botar um louvor em casa, lavando uma louça, falou em línguas, você está alegre. É só estar dirigindo o carro, bota um louvor, fala em línguas, você está forte, porque quando você está forte, sua autoestima levanta, sua imunidade do corpo físico melhora. Quando você fala em línguas, você está recebendo uma descarga de felicidade na veia, no coração, na mente e na alma. Crente tem que falar em línguas todo dia para ficar alegre e forte, e essa é a plenitude do Espírito em nós. Aí o Senhor diz, em meu nome, vocês vão expulsar os demônios, mas vão falar novas línguas também. A batismo com o Espírito Santo, prometido por João, o Senhor está endossando. E para deixar isso super claro, Atos capítulo 1, Jesus está se despedindo da igreja, cerca de 500 pessoas estão ali, Jesus vai embora para o céu, o povo vê ele voando. Passa pelas nuvens. E qual é o último pronunciamento, o último discurso dele antes de ir embora? Ele olha para os discípulos e diz, gente, olha só, está chegando a hora. Está chegando a hora da bênção. Está chegando a hora daquela promessa grandiosa, a promessa do meu pai, que disse ele, de mim recebestes. Quer dizer, João Batista prometeu, o pai já tinha prometido no Antigo Testamento todo, e Jesus está dizendo, eu prometo também. Que promessa grande é essa que está chegando aí, Jesus? Atos 1:5.
não saiam da cidade, porque daqui a poucos dias vocês serão batizados no Espírito Santo. A promessa é essa, o auge é esse, o apogeu é esse. A plenitude do Espírito Santo se manifesta em você quando você ora em línguas, quando você adora em línguas. O falar em línguas é a mostra física, audível e visível de que o Espírito Santo de fato mora em você. É impossível você estar aí no banco adorando e falando em mistério e quem está do seu lado não discernir que é Deus que te encheu e te transbordou e que essa língua que você está falando foi o Espírito Santo que te ensinou. Aí os discípulos não entendem, eles vão falar de política. Jesus diz, não interessa saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu poder. Deixa eu voltar para a conversa, versículo 8. Mas, tirando a pergunta boba que vocês me fizeram, recebereis a virtude do Espírito Santo. A virtude, o poder, a presença, a unção desse poder de ser batizado no Espírito Santo. E com esse poder vocês serão minhas. Vocês serão minhas. Vocês serão minhas. Irmãos, na sexta-feira, Pedro está na fogueira negando Jesus. Não conheço ele, não pertence ao povo dele, não sei nem o que você está falando, nem me fala de Bíblia que eu não sei o que é Bíblia. Ele comete um pecado horroroso, ele nega Jesus 3 vezes. 53 dias depois, menos de 2 meses, Pedro, aliás, lá na ressurreição, 2 dias depois, Jesus ainda sopra, ele estava no meio lá dos soprados. Mas é no Pentecoste, 53 dias depois, que Pedro fala em línguas. E o negador covarde tem a coragem de ficar de pé no meio da rua. Aí os outros 11, Pedro tinha uma influência muito grande sobre os outros 11. Rapaz, se Pedro está de pé, eu fico também. Se levantaram com ele. E ele abriu a boca sem medo de ser preso e morto e pregou. E quase 3.000 pessoas se converteram. Em menos de 2 meses, o covarde ficou corajoso. O negador arriscou a vida para testemunhar de que Jesus está vivo e é o único Salvador, porque não há nenhum nome nos céus ou na terra, debaixo da terra. Importa que sejamos salvos. Eu não posso deixar de pregar e de falar do que eu tenho visto e ouvido. O que mudou na vida do Pedro? Ele foi batizado no Espírito Santo. Ele falou em línguas espirituais e a coragem veio para testemunhar até sob o risco de morte. Se nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra, a igreja começou assim e ela tem que terminar assim. Toda a igreja, a Assembleia de Deus, despertando vida, todos têm que falar em línguas aqui, todos, porque o normal é todos falarem. Todos precisamos ter o dom de línguas funcionando na nossa vida. Porque eu repito 1000 vezes essa noite, é a plenitude da presença de Deus. Quem não fala em línguas, você não sabe o que você está perdendo. Você ainda não sabe o que é a plenitude. Você precisa disso hoje aqui. Você deseja isso, você tem que sonhar com isso. João profetiza, Jesus fala na grande comissão, na despedida em Atos 1, ele fala de novo e vai embora para o céu. Irmão, se o dom de línguas não fosse importante, e agora eu vou trazer a brasa para a nossa sardinha. Nós vamos fazer 100 anos de Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, ano que vem, não é isso? 100 anos. Se Deus não quisesse que o crente assembleano falasse em línguas, Gunnar Wingre era pastor no interior dos Estados Unidos, no Kansas. Daniel Berg, um cooperador, um grande evangelista, mas era um cooperador. O Senhor usou um homem em profecia dizendo que eles iam para o Pará e não sabiam nem onde era isso. E quando descobriram que era o Brasil, foram para o litoral para pegar um navio lá para Los Angeles. Era só chegar em Los Angeles, entrar no navio, vir embora para o Pará e criar mais uma igreja batista, que ia ser bênção. Igreja batista é bênção, ia ser bênção. Mas Deus não queria mais uma igreja batista aqui. Deus queria esse povo doido chamado Assembleia de Deus. É isso que ele queria, um monte de maluco que fica gritando no culto, que toca o celular, tem um voo da águia, e gira num pé só e marcha com o varão. Deus queria ser maluco aqui, nesse país chamado Brasil. Vou levantar um monte de doido. Então, quando Daniel Berg e Gunnar Wingre estavam em Los Angeles, o Espírito Santo empurrou os dois para dentro da rua, para dentro do galpão do pastor Seymour. Uma igreja pobre, simples, uma discriminação racial enorme nos Estados Unidos, um homem negro, caolho de um olho, um lugar sem nenhuma beleza física. O Espírito Santo jogou os dois lá dentro. Todo crente assembleano tem que ler um livro chamado Diário de um Pioneiro. Se você ama a sua igreja, a sua denominação, você tem que ler Diário de um Pioneiro. Ivar Wingren, filho do Gunnar Wingre, escreveu as lembranças do pai e da mãe. E ele disse que quando o Gunnar Wingre e o Daniel Berg entraram no galpão e foram batizados pelo Espírito Santo, começaram a falar em língua, eles rolavam no chão. Eles rolavam no chão.
Coisa de maluco, já pensou, você rola no chão aqui hoje? Sabe quando a gente era criança, que ia pra praia, ficava ali fazendo bife à milanesa na areia? Os caras rolando no chão, falando em mistério, Renato, coisa de maluco. Quem acredita num negócio desse? Pois o Ivar Vingre conta isso no livro. 2 batistões entraram no galpão, ficaram rolando. Aí saíram dali como? Pegando fogo, virado no girar, irmão, falando em mistério, uma coisa de maluco. Entraram no porão do navio como? Fazendo maravilhas. E onde nasce a base da nossa denominação. Qual é a pregação de vocês dois, missionários? A nossa pregação é simples. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo e leva para o céu. Tem no YouTube aí uma entrevista com Daniel Berg, já velhinho, e um pastor do Paraná entrevistando ele. Irmão Daniel Berg, como essa igreja cresceu tanto no Brasil? E ele velhinho falava, é muito simples, meu irmão, é porque Jesus salva, Jesus cura, batiza no Espírito Santo e leva para o céu. Aí faz um monte de pergunta, lá vem ele, qual é a resposta mesmo? Jesus Cristo salva, é que Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e leva para o céu. Isso é a base, isso está no sangue do assembleano. Você tem que entender que você faz parte de uma igreja, que você tem liberdade para orar em línguas. A vinda de Jesus está tão próxima. Isso está tão ligado ao dom de línguas, porque a igreja começou com línguas, tem que terminar com línguas, que eu tive o prazer de ouvir da boca de 2 pessoas que eu sigo há tantos anos e os ouço. Rapaz, o pastor presbiterianíssimo, Hernandes Dias Lopes, falando que fala em línguas, que o dom de línguas é um dom para se falar em casa. A vida toda a gente teve embates com os tradicionais, porque zombavam do dom de línguas. Olha, o Dias Lopes falando que fala em línguas em casa. O Augusto Nicodemos era xiita, meu irmão, o cara detestava, falava o tempo todo mal do dom de línguas, e eu vi no podcast da inteligência artificial, ele dizendo lá para o menino que ele fala em línguas em casa, porque o dom de línguas é um dom caseiro. E aí eu respeito, porque eles vão no pé da letra do texto de Coríntios, que diz, 2 ou 3 falam em línguas, e se não tiver intérprete, se cala. Amém. É o que a Bíblia diz. Só que na nossa igreja, os pastores, não, irmão, quando for a hora de falar, pode falar. Deixa a tampa da chaleira voar. Solta o freio da carreta. Na Assembleia de Deus você tem liberdade para falar em mistério, para falar em línguas, na hora certa, no momento certo. Pode falar, pastor. Estou aqui que eu não aguento mais. Fala, meu irmão. E já são 112 anos que a gente tem liberdade no culto. A gente não é maluco, a gente não é doido, tem ninguém fazendo bagunça, mas é o nosso jeito de cultuar. Se você vem para o culto e não dá uma rajada de língua, o culto não foi bom. Você precisa explodir, você precisa transbordar, você precisa alcançar a plenitude. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Quem fala em línguas é feliz. Quem fala em línguas é feliz. Quem fala em línguas é feliz. Olha aí os irmãos falando em língua. Tem liberdade para falar em mistério. Pode dar uma rajada, irmão, pode se alegrar. Na Assembleia de Deus você tem liberdade para falar em línguas. Aleluia! Oh, coisa boa! É a presença do Espírito Santo, Deus vivo dentro de nós. Oh, meu Deus do céu, que coisa boa! Oh, meu Deus! E aí, quando a promessa se cumpre? Como foi que aconteceu? Atos 2, pode até botar na tela. Dia de Pentecostes, Deus, de uma forma muito inteligente, marca a inauguração da igreja para um grande feriado nacional. O Senhor inaugurou a igreja no dia da colheita. Um monte de gente do lado de fora comendo, bebendo e dançando, como se fosse uma quermesse, os judeus celebrando a uva, o trigo, o dia da colheita. E do lado de dentro, os 120 ali, juntos, esperando o negócio acontecer. Veio, versículo 2, um barulho de um vento. Ninguém pulou, pensei que alguém ia dar aquele pulinho. E por que o barulho? Para despertar, eles estavam 10 dias em campanha de oração. Imagina todo mundo aqui fechado, 10 dias. Vai no banheiro, volta um pouquinho, aí tem uma comidinha rapidinho, volta, bebe uma aguinha. 10 dias aqui sem ir para casa, dentro aqui orando, esperando esse tal de batismo do Espírito Santo acontecer. Eles estavam exaustos. Né? Tudo fechado, medo da polícia entrar, prender e tal, estavam ali. Então o barulho foi para despertar. Quando eles se despertam, a cabeça dele está pegando fogo, a dele também, a dele, e a dela está pegando, e a cabeça dela pegando fogo, e o cabelo não queima.
Igual aconteceu com Moisés, a sarça pegava fogo, não se consumia. Luz, fogo. E dentre tantas atribuições ao fogo, pelo menos uma delas, para que veja, na escuridão acendeu fogo, acabou as trevas, até porque a escuridão não existe, né? A escuridão é a ausência de luz. Então o Espírito Santo pousou na cabeça de todos, pousou na cabeça de, para que todos pudessem. Você se lembra que Eliseu estava na montanha, o menino com medo, porque os soldados vinham com espada, nós vamos morrer, eles vão nos trucidar. Oh, meu Deus, abre os olhos desse menino para que ele veja. Aí o menino, Deus abriu os olhos do mundo espiritual para o menino, meu Deus, cavalos e carros de fogo, mas o que está conosco? Só que no Pentecoste não foi um que teve a visão. Olha, irmãos, 120 crentes, eu tive uma visão, vou contar. Não, o Espírito Santo veio e abriu os olhos de... Porque agora o mundo espiritual está aberto para a possibilidade de entender os mistérios do Espírito Santo. Está aberta para... Mas eu não sou pastor. E daí? O que importa é o tamanho da sua sede. Se nessa noite de quinta-feira você disser, o que eu quero do Espírito Santo essa noite é um copo de água de fogo, ele te dá um copo de água de fogo. Não, eu quero um balde para jogar na cabeça, ele te taca um balde de fogo. Não, eu quero entrar numa cisterna, cabecinha para fora, só sentindo o poder. Ele bota você na cisterna. Não, eu quero uma piscina porque eu quero nadar. Ele te bota para nadar na piscina do poder e da unção. Não, eu quero um rio porque eu quero sentir as correntezas. Ele te bota num rio de poder, de unção, de glória e de fogo. Mas se a sua sede realmente é grande, você não vai querer nada disso. Você vai querer o quê? Navegar no oceano do Espírito. Eu navegarei no oceano do Espírito, eu navegarei. E aí você vai no profundo, no oculto e nos escondidos dos tesouros do Espírito Santo. E ele nada com você nas profundezas, te revela coisas que jamais você pensou nem imaginou. A depender da tua sede, assim será, não tem limites. Sendo pastor novo convertido, pedi, dá-se-vos-á, batei, abri-se-vos-á, buscai e achareis. Deus não negará o Espírito àqueles que lhe pedirem. O quanto você desejar a presença do Espírito, assim será. Assim ele vai se manifestar, é no joelho, é na oração, é no jejum, na leitura da palavra, cultuando, buscando. Quanto mais você quiser que Deus se revele a você, o Espírito Santo vai fazer você chegar no mais profundo e escondido dos tesouros de Deus, a depender da sua sede. Quem aqui tem sede de Deus? De verdade, quem tem, levante a mão. Quem tem, levanta a mão. Segura essa mão levantada, 10 segundos, adore. Diga para ele, eu te amo, te louvo, te adoro, te glorifico. Abre a boca, tira o cadeado da boca, abre a boca que eu te encherei. Abre a tua boca que eu te encherei, diz o Senhor. Fecha os olhos. 10 segundos, fecha o olho, levanta a mão, abre a boca. Eu te amo, eu te louvo, eu te adoro. Espírito Santo, eu preciso, eu quero. Me enche, me transborda, me renova, me dá o dom de línguas. Aramando comanavasei, andaralabando comanaralamanduricai. Oh, Espírito Santo. Oh, Jesus! E aí? É barulho e fogo só? Não! Gente, o apogeu não é só a presença. O apogeu não é só barulho e fogo, que já seria algo espetacular. Eles viram barulho num lugar fechado. Não tem como ter barulho de vento num lugar fechado. A gente aprendeu com a tia, lá na aula de ciência, que o vento é o ar em movimento. Está tudo fechado, não tem como ter vento, barulho de vento ali. Então o barulho já foi algo espetacular. Ver fogo na cabeça um do outro. Todo mundo viu a cabeça do outro pegar fogo e nada, e não se consumia. Já seria formidável. Mas a promessa não é só fogo e barulho. A promessa é o versículo 4. Todos foram cheios do Espírito Santo. E todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia, lhes dava para que falassem. Fechou. A promessa se realizou. Toda essa volta foi para um ser humano na terra, comedor de arroz e feijão, como eu e você, recebermos do Espírito Santo a capacidade de falar com o Pai numa língua que só o Pai entende. O capeta não entende, ser humano não entende, anjo não entende, ninguém está entendendo nada. E você está orando em línguas. Às vezes no momento de dor, de estresse, ou no momento de muita tribulação, você está no teu quarto, 3 horas da manhã, em lágrimas,
e você já não tem força para orar em português, e você começa a orar em língua, chorando e falando em mistério. Essa oração vai direto para o trono, ninguém discerne, ninguém codifica, ninguém está entendendo nada, mas o Pai está recebendo, o Espírito te ajuda com gemidos inexprimíveis, os gemidos inexprimíveis, o Espírito te ajuda, te conduz numa oração espiritual. Quantas vezes uma mãe está atribulada porque o filho está no baile, vai dar 5 horas da manhã, o infeliz ainda não chegou em casa, e aquela mãezinha crente começa a orar em português, para de orar em português e começa a orar em línguas, e o Espírito o ajuda naquilo que o português não foi capaz de discernir, mas na oração espiritual, muitas barreiras são quebradas, capetas amarrados, assassinos são tirados do caminho, livramentos são liberados, coisas espetaculares acontecem quando você ora nessa língua estranha que o Espírito Santo te deu. E ao mesmo tempo que você ora direto a Deus, você se edifica, você se renova, você se alegra, você se fortalece. É coisa boa demais falar em línguas. Quando Jesus levar a igreja para o céu no arrebatamento, e o Espírito Santo está preparando a noiva para o noivo, quem na terra vai ficar falando em mistério aqui em línguas depois? Quem vai? Quem vai? A igreja partiu, arrebatamento. Quem ficou vai falar em línguas? Não, acabou. O Espírito Santo terminou a etapa dele nessa dispensação. O mundo está entregue ao Satanás na unha do anticristo, do falso profeta, do dragão. Acabou. Não tem mais língua. Então qual é o dia que você tem que falar em línguas? Qual é o dia? Qual é o momento? Qual é o momento? E qual é o dia? Você que não fala em línguas, entenda isso. Você precisa dessa plenitude. Entenda isso, pelo amor de Deus. E eu vou para a parte prática para terminar e a gente orar. Olhe para cá. Só existem, quem nunca falou em línguas e quer falar, faz assim de novo, só para eu ver. Quem nunca falou e quer falar. Olha bem para cá, presta atenção. Só existem 2 coisas. Quantas coisas? 2 coisas que impedem vocês de falar em línguas. Só duas. Primeira, quando o crente está falando em línguas, quem está falando? Você ou o Espírito Santo? Não, você com a sua boca ainda. Porque a boca é sua, você que fala em línguas. O Espírito Santo não fala na boca de ninguém. Quem fala em línguas é você com a sua própria boca. E isso tem que ser entendido, porque essa é uma das barreiras. Vamos lá. Atos 2 e 4. Todos foram cheios do... E todos começaram a... Quem começou a falar? Todos. Quem começou a falar? Quem começou a falar? Vamos lá, todos. Quem começou a falar? Mas quem concedia para que todos falassem? Então, quando você está falando em línguas, quem está falando? Diga eu. Mas quem está te ensinando? Quem está te instruindo? Quem coloca o pensamento na sua mente? Quem te dá aquela vontade gostosa de falar a língua que você não entende o que é, mas vem a vontade de falar? Quem é que te dá essa vontade? Quem é que ministra essa língua diferente na sua mente, no coração, para você abrir a sua boca e falar? Quem é que ministra? Mas quem é que tem que abrir a boca e falar? Quem é que tem que ter fé para falar? Quem é que tem que ter coragem para falar? Quem é que tem que estar a fim de falar? Se não fosse assim, seria transe. A pessoa vem aqui na frente, daqui a pouco vai buscar o batismo do Espírito Santo e fica glória, glória, aleluia, aleluia. Aí escurece tudo. Voltei. E varão, tu falou em mistério. E eu nem vi. Não, irmão, aí não. Alguém fica loucão aqui falando em língua, alguém aqui perde a consciência, alguém fica doido. Não, quem faz isso é demônio. Onde estou? Quem sou eu? Sai em nome de Jesus. Não, o Espírito Santo tira a sua consciência. Você perde a percepção do que está acontecendo? Não, porque quem fala em línguas? Eu. Quem fala em línguas? Mas quem te ensina? Pastor, mas por que tem gente que está ali? Glória, 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 aleluia, começa a falar em língua assim. Eita, vem cá, varão, segura, irmão, irmã. Segura ela aqui, irmã. Por que tem gente que faz isso? Não, isso é só temperamento. A alegria que a pessoa sente é tão grande, ela já é do sangue quente. Aí começa. Isso é temperamento. Quantas vezes a gente ora para Jesus batizar a pessoa que tem um temperamento mais contido? Aí está adorando a Deus baixinho. Glória, aleluia, aleluia. Aí uma lágrimazinha corre, começa a falar em línguas baixinho. Batizou ou não batizou? Está falando ou não está? Mas não pulou. Mas e se quiser pular? Pula. Pula ou não pula? E se não quiser pular? Mas todos precisam
Todos precisam. Todos precisam. Essa é a primeira barreira que acabou de cair. Segunda, o Espírito Santo está dentro ou fora? Dentro ou fora? Então a vontade de falar em línguas vai vir de dentro ou vai vir de fora? Através de um pensamento. Então quem coloca o pensamento de uma língua estranha que você não sabe o que significa, mas vem uma vontade maravilhosa de falar, quem te dá essa vontade, esse pensamento é o... Só que na hora que vem esse pensamento, todo mundo passou por isso, ou ainda passa. Na hora que vem o pensamento, a vontade de falar, aí a pessoa está aqui. Glória, glória, aleluia, 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 aleluia. Ó, gente, está na minha mente aqui. Piriri, palalá, piriri, está aqui na mente, estou pensando nas línguas, estou pensando nela. Eu estou aqui, ó, piriri, conscientemente estou pensando nela. Eu vou falar, eu vou falar. Quer ver que eu vou falar? Eu estou com vontade de falar, eu vou falar. Glória, glória, aleluia, eu vou falar, eu vou falar. Ainda tem a cara de pau de dizer assim, quase que eu falei, mas não dá vontade de dar um beliscão assim? Não falou por quê? Porque eu acho que é da carne, porque eu acho que é de mim mesmo. Eu vi o pastor Natanael falar, eu estou imitando ele. Mentira do diabo, roubando sua bênção, metendo dúvida na sua mente, roubando a sua bênção. Você não está inventando, não é da carne, nem está copiando de ninguém. Língua estranha, tudo parecido, todo mundo fala muito parecido. E essa vontade, quem está gerando dentro de você é o Espírito Santo. Para de cair na casca de banana do diabo e achar que é algo da sua cabeça, que é invenção ou da carne, não é não. O Espírito Santo está fazendo a parte dele. Ele está te ensinando. Você não fala porque você duvida. Abre a boca e desembucha. Fala, deixa transbordar a fonte que está dentro de você, deixa transbordar o rio de água viva que corre no teu ventre. Fale em línguas, porque você é que fala com a sua boca, porque você está a fim de falar, e a mente é cheia da língua que o Espírito dentro de você comunica. Solta! Eu termino essa palavra com um testemunho. Lá na nossa igreja, Fonte de Águas Vivas, Assembleia de Deus Fonte de Águas Vivas em Rio das Pedras, Jacarepaguá. Fazer 3 anos e meio que a gente está lá agora em dezembro. A gente prega muito isso. Aí, durante o ministério de louvor, o povo está sendo batizado no Espírito Santo. Não precisa nem chamar à frente. Aí a gente fica pegando no pé. A gente só pergunta, alguém falou em línguas hoje? Glória. Aí, uma jovem senhora, ela com 2 meses de crente, ela entendeu e não falava em línguas, cheia de dúvidas. Aí, comigo no zap, eu falei, fulana, busca mais, você tem que ter sede, você tem que estar afim. O Espírito Santo não pega você à força, você tem que querer. Ah, pastor, sabe o que eu vou fazer? Eu trabalho home office, eu vou jejuar. 12 horas, só na água, cantando louvores, trabalhando, cantando louvores. E aí ela ajoelhava, lia um capítulo de Salmo, voltava, ficou nessa maravilha, foi dormir. Ah, meu irmão, ela mandou um zap dizendo que dormindo, ela sonhou que estava voando. Rapaz, eu lembro criança, sonhar que está voando é mó legal, né? Só que ela sonhou que estava voando, e voando ela falava em mistério, voando. Piriri, parachei, parará. Falei, rapaz, que sonho maravilhoso. Aí ela acordou como? Falando em línguas. Piriri, parará, parará. Pastor, eu acordei falando uma língua diferente, e eu pensava e falava, e dava mais vontade de falar, eu não parava de falar. Falei, minha irmã, a senhora foi batizada no Espírito Santo, sonhando. Fala o seguinte, chega no culto, na hora do louvor, começa a falar, que aí você vai ficar tranquila, vai ver que confirmou. Aí, dito e feito, no dia seguinte tem a culto, começou o louvor, falou em línguas, porque ela já tinha aprendido, o Espírito Santo já tinha ensinado a ela, dormindo. Quem aqui já teve vontade de falar em línguas e segurou, porque achou que era da carne, estava inventando, é de mim mesmo, e bababá, um monte de dúvida do cão? Levanta a mão quem já passou por isso. Só? Mesmo quem já fala em línguas, quem passou por isso no processo? Mesmo quem já fala em línguas, quem passou no processo? Não vem a dúvida do Satanás querendo roubar? Pois é. Joga essa dúvida fora essa noite. Abre essa boca e fale em línguas, porque é você que fala de forma consciente, porque você quer falar, só que você não está inventando. É o Espírito dentro de você que está te ensinando. Quem nunca falou em línguas na vida e quer falar, corre aqui no altar, vem aqui na frente. Vem pegar o que é seu, vem tomar posse da sua bênção. Vem aqui na frente para falar em mistério pela primeira vez. Vem com alegria. Pastor, eu já fui 1000 vezes. Vem mais uma, que ninguém vai lhe matar, não. Pode vir e sai do seu lugar, venha. Oh, Jesus. Todos foram cheios do Espírito Santo.
E todos começaram a falar, porque o Espírito Santo ensinou a todos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ensina a você uma nova língua. Se estiver muito apertado, pode vir para cá, para você ficar bem confortável. Está vindo ali uns meninos. Antes de começar o louvor e a gente usar uns 15, 20 minutos ali adorando. Olhem para mim, por favor, olhem para mim, quem está aqui na frente. Deixa eu dizer primeiro o que não pode fazer. Não pode você estar aqui na frente e fazer assim. Ai, Jesus, me batiza, por favor. Eu não sei falar, mas eu queria tanto. Ai, rapaz, nem Jesus aguenta uma pessoa enjoada dessa. Nem Jesus suporta uma pessoa tão enjoada. Então não seja enjoado, enjoada não. Não peça aquilo que já foi dado. O Espírito Santo mora em você e o dom está dentro de você porque está com o Espírito Santo, ok? Então o que vocês vão fazer daqui a pouco? Eu vou fazer uma breve oração e todos nós vamos mergulhar no mistério. Aí o que você vai fazer daqui a pouco? Vai fechar os olhos, daqui a pouco, vai fechar os olhos. Vai abrir a boca e adorar, só isso. Adore, glorifique, canta um pouquinho, dá um glória um pouquinho, te amo Jesus, te louvo, canta um pouquinho, adora um pouquinho. Se ficar daqui a pouco, quando eu pedir, se ficar com os olhos abertos aqui na frente, esse zoião de coruja vai servir para quê? Está perdendo seu tempo. Se fechar os olhos e ficar com a boca amarrada sem dar um glória, essa múmia vai servir para quê? Então você vai fechar os olhos, abrir a boca. A Bíblia diz, abre a tua boca que eu te encherei. É glória, aleluia, te amo, te adoro. Tu és do jeito que você quiser, mas tem que adorar. Tem que adorar, tem que glorificar. Fechar o olho, daqui a pouco, abrir a boca, glorificar. Ok? Olhem para mim. Quando vocês começarem a adorar, vocês todos sabem o que é ser cheio. Ser cheio, todos vocês sabem. Cheio de alegria, cheio de fé, aquele gozo na alma, todos vocês sabem. É nesse momento que vocês se sentirem cheios da alegria do Espírito, é nesse momento que ele fala na sua mente. Fala essa língua. De vocês aqui na frente, quem já teve vontade de falar em línguas e segurou? Levanta a mão, segura a mão levantada. Segura a mão levantada. Beliscão eu não posso dar não, mas fica com a mão de castigo aí, fica. Olhe para mim, olhe para mim. Só os que estão com a mão levantada. Vocês, não baixa não, vocês, ó, já era para vocês estarem falando em línguas, ó. Já era para estar desfrutando dessa bênção, ó. É ou não é? Pode baixar a mão. O Espírito Santo já ensinou a vocês. Vocês já têm na mente a língua. Porque você pensou nela, fica registrado na memória. Uma pessoa se desvia. Passa 10 anos no mundo na cachaça, mas era batizada no Espírito Santo antes de desviar. Quando ela volta para Jesus e é renovada, qual é a língua que ela vai falar no dia do renovo? A mesma de 10 anos atrás. Por quê? Porque fica registrado. Normal, memória humana, o Espírito Santo te ensinou. Então vocês que levantaram a mão, vocês já têm o registro. Vocês já têm a memória da língua que pensou. Tem que apenas falar essa língua. Chama esse menino aqui para mim. Toca nele aí, olhe para mim. Você, moço, olhe para mim. Você está pensando nas línguas. Você já se viu falando em línguas. Você pode falar em línguas agora. Fecha os olhos, levanta uma das mãos. Levanta. Abre a boca e glorifica, vai. Dá uns 3, 4 glórias aí para esquentar, vai, com vontade. Agora começa a falar essa língua que o Espírito já te ensinou. Abre a boca em alta voz e profetiza esse mistério que Deus já te deu, vai. Vai, vai, porque já tem um registro, o Espírito Santo já fez a parte dele.